porque, né? Senão eu esqueço. E compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu tô com o livro aberto. Não, e pior ou melhor, né? Não sei. Eu comentei com vocês algumas aulas atrás, já falei, ai, gente, eu queria tanto abrir aqui o livro com vocês, só que eu não tô conseguindo acessar o site da FTD e tal. Só que eu descobri que o problema era quem? Tá? Porque eu tava digitando o site errado, que loucura. Porque tem o site da FTD, tem a FTD digital, mas o site que você abre para pegar o livro, tanto eu quanto vocês, tá? Se vocês quiserem um dia ver o livro de forma virtual, sei lá, tá na casa de alguém, não tem o livro ali, mas você quer estudar, é no site da Icônica. E aí eu vim saber disso essa semana. Mas, graças a Deus, tá tudo aí. Deixa eu abrir aqui o chat, para que caso vocês venham falar comigo, eu veja. Tá? E só para nós finalizarmos, turma, na quarta-feira, perdão, eu finalizei com vocês o capítulo sobre população brasileira. Nós estávamos nele há um bom tempo, né? E pedi a vocês o seguinte, turma, façam os exercícios da página 360 para que eu possa comentar e tirar as possíveis dúvidas com vocês. Pelo fato de nós termos essa aula extra, que na verdade não é extra, na verdade é uma aula compensatória, eu vou comentar com vocês um pouco sobre essas questões, tá bom? Dessa página 360. E aí, caso você tenha alguma dúvida, você fala, Hannah, eu fiz essa questão e eu realmente não entendi. Você pode tirar essa dúvida e tal, enfim. Ou então, ao longo da minha explicação, caso você não entenda algo que eu fale, eu explique, pode me interromper, fica à vontade. Pode abrir o microfone ou falar comigo aqui pelo chat, tá bom? Então, turma, no final sempre dos capítulos tem esses exercícios, né? Nunca são muitos exercícios, mas são exercícios suficientes para que nós venhamos perceber como aquele conteúdo do capítulo pode ser cobrado. Então, nesse capítulo da população brasileira, especificamente, são questões discursivas. Normalmente, essas questões do final do capítulo já são discursivas, porque tem por objetivo fazer você treinar o que você estudou, o que você aprendeu. Então, normalmente, em questões discursivas, você demanda de você um pouco mais de esforço para lembrar o que foi estudado. Por isso que muitos vestibulares, né, têm a segunda fase, né? O que é a segunda fase do vestibular? Normalmente são questões discursivas, justamente porque o concurso, né, a universidade quer de fato comprovar se você tem consistência e base naquilo que você estudou, tá bom? Então, nessa questão número 1, diz o seguinte, olha, o país, ele está falando do Brasil, tá bem? O país apresenta uma ocupação territorial muito diversificada. Isso aí foi o assunto do início do capítulo que eu falei com vocês. Eu falei sobre aquela má distribuição da população, enfim. Falei sobre a composição étnica também, por aí vai. Demonstrando a heterogeneidade estatístico-demográfica de sua população. Há unidades da federação extremamente povoadas, como Brasília e Rio de Janeiro, e áreas de baixíssimas densidades, como em Roraima e no Amazonas. Em Roraima, na verdade, nos últimos anos, nós temos um crescimento mais acentuado do número de pessoas que lá moram por conta da entrada de refugiados venezuelanos, tá? E ele pede o seguinte, explica a concentração da população brasileira na vertente oriental do país. Acho que é tranquila essa questão, eu tenho certeza que quem tentou fazer, bem possivelmente tenha acertado. Porque qual foi a justificativa? O que justifica uma grande concentração populacional no lado oriental do nosso país? Lado oriental do Brasil, basicamente, é a área litorânea. A justificativa para essa concentração populacional nessa vertente oriental, no litoral brasileiro, é porque, primeiro, o nosso processo de colonização, o processo de povoamento do Brasil começou pelo litoral. Até porque, se vocês lembrarem das suas aulas de história, vocês vão lembrar que quando, né, os exploradores, colonizadores chegaram ao Brasil, eles não chegaram pela Amazônia, eles não chegaram pelo Centro-Oeste, eles não chegaram pela região sul, apesar de parte da região sul compreender uma faixa litorânea. Eles chegaram principalmente ali, né, o primeiro local que eles chegaram, na verdade, foi a Bahia, no Nordeste, e também posteriormente também alcançaram o sudeste do Brasil. Então, a primeira justificativa dessa grande concentração populacional é que as primeiras áreas a serem ocupadas do nosso país
foram as faixas litorâneas, principalmente do Nordeste e do Sudeste. Hanna, e daí? Como que esse fato contribuiu para a concentração populacional? Se foi a primeira área a ser ocupada, consequentemente, foi a primeira área a ter um bom desenvolvimento de infraestrutura, um bom desenvolvimento econômico, tudo bem? Por outro lado, né, um segundo fator que justifica essa concentração populacional na vertente oriental do país é que a maior parte das atividades econômicas que se destacaram no cenário nacional brasileiro se concentraram no litoral. Então, no litoral, nós tivemos a exploração do pau-brasil, nós tivemos o ciclo do açúcar, nós tivemos o ciclo do café, ou seja, momentos importantes econômicos do Brasil aconteceram no litoral. Tranquilo? Eu falo pra caramba, vocês sabem. Turma, alguém chegou a fazer essa questão? Gostaria de ler sua resposta? Ou tem dúvida sobre essa questão? Ou gostaria de acrescentar algo nela? Falem comigo. Ou tá de boas? Tá tranquilaço. Eu sei que é sexta, 8h12 da manhã. Provavelmente estão aí com uma olheira, cansadinhos, ou então de pijaminhas e meia. Tipo, meia eu tô também, né? Tá friozinho. Mas é isso, vamos lá, gente. Vamos lá, animação, tem que animar. Eu vou encarar o silêncio comum, tá tudo bem, tá? Não sei o que silêncio significa, mas eu acredito que esteja tudo bem, eu acho. Professor, qual a questão Oi. é? Porque eu me atrasei um pouco. Eu acabei de chegar, não sei qual é a questão que você está falando. Ah, tranquilo. Eu tô na questão 1, João. Tô na questão 1, na página 360. É João que tá falando comigo? Quem tá falando comigo? Não, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Gente, eu sou péssima para reconhecer a voz de vocês aqui no microfone. Vocês já perceberam, né? 360, Luiz Eduardo. Tranquilo, nessa questão. Questão 2. Quanto aos gêneros, há no Brasil um ligeiro predomínio da população feminina. 96 homens para 100 mulheres. Acentua-se igualmente a tendência histórica de predomínio feminino no conjunto da população, com alguma variação regional. Então, o que ele está falando aqui é que, a nível nacional, existem mais mulheres do que homens. Mas, é claro, em algumas regiões pode acontecer o inverso, ter mais homens do que mulheres. Se eu não me engano, a região centro-oeste é um caso desse, se eu não me engano. Ela tem mais homens do que mulheres. E o que justifica isso é o fato da região centro-oeste ter uma atividade agropecuária moderna muito intensa. Então, isso atrai agricultores, né, grandes latifundiários e por aí vai. Tá? E ele continua dizendo o seguinte: você entende que a representatividade feminina no âmbito da sociedade, especialmente no mercado de trabalho, condiz com a sua participação demográfica na população brasileira? Polêmica! Essa questão 2, turma, ela é tanto geografia, mas nós poderíamos trazer ela para o âmbito da sociologia, para a questão da produção textual, por exemplo. A pauta feminina, né, a pauta feminista, hoje em dia, ela é muito recorrente, né, em várias provas, em vários concursos e por aí vai. Então, quando ele pergunta aqui para nós, bom, ele te dá dados que mostram, dados, né, que ele fala que 96 homens para 100 mulheres. Ele te fornece dados informando que tem muita mulher no Brasil, existe mais mulheres do que homens de forma geral. Mas isso se reflete nas experiências sociais que você percebe, por exemplo? Isso se reflete, perdão, na participação, como ele diz aqui, no mercado de trabalho? Não, né? Não, pelo menos não em todas as atividades econômicas. Por quê? Existem algumas profissões em que, infelizmente, ainda há um preconceito no recebimento, enfim, no empregar mulheres. Então, isso é bem problemático. Eu não sei se foi com a turma de vocês que eu comentei isso, mas se não foi, eu comento agora. Existem realmente situações em que o empregador não contrata mulheres, ou pelo menos evita. Por exemplo, eu já ouvi falar de algumas escolas, por exemplo, que dão preferência para contratar professores e não professorais. Porque a mulher ela pode engravidar, a mulher tem questão do hormônio, não que o homem não tenha, mas do hormônio, e aí tem dia que ela não está tão afim de conversar com todo mundo, enfim. Então, tem algumas empresas que não falam, não declaram, obviamente, porque isso seria bem problemático para a empresa, enfim, mas que, de certa forma, evitam ali contratar mulheres. Então, obviamente,
o grande número de mulheres não reflete no grande número de mulheres empregadas em determinados setores. Então, essa questão 2, se vocês escreveram, se vocês responderam, ela te fornece base até para você montar, elaborar uma redação. Tranquilo? O Rodrigo falou aqui, principalmente quando se trata de indústrias e empresas onde dão prioridades para a contratação de homens. Sim, existem algumas atividades que são muito, assim, não sei se é preconceituosa seria a palavra ideal ou se seria muito radical, mas tem uma certa mulher, não. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma senhora que ela é pedreira. E tem gente que não... Ai, mas mulher pedreira, será que faz o trabalho direito? Então, infelizmente, existem algumas situações que realmente não encaixam, não faz sentido evitar contratar mulheres se as mulheres estão em grande quantidade no Brasil, né? Existem uma grande parcela de mulheres no Brasil. Enfim, questão bacana que daria para te falar aqui por muitos e muitos minutos sobre ela. Tranquilo? Questão 3. O Brasil vem assistindo a uma constante queda das taxas de natalidade desde o fim dos anos 60, com um aumento, da expectativa de vida, o que naturalmente resulta no envelhecimento da população. Então, ele está te dando um dado que nós já conversamos. Nós estamos tendo uma queda da natalidade, nós estamos tendo um aumento da expectativa de vida. Tudo bem? E ele continua dizendo o seguinte: isso resulta no envelhecimento populacional. O país está envelhecendo rapidamente. Quais são as implicações disso? Ou seja, quais são as consequências para o envelhecimento populacional? E depois ele pergunta aqui uma segunda parte. Em sua opinião, o governo está atento a esse processo? Então, turma, é algo que, olha, me entristece quando eu pego uma prova às vezes. Tem questões que cobram duas respostas de você. Isso é muito comum, tá? Não estou falando só da turma de vocês, não. Na turma de vocês, eu não lembro de nenhum caso específico que isso tenha acontecido. Mas os alunos, de forma geral, às vezes, quando pegam uma questão que tem duas questões, normalmente eu respondo uma ou responde a outra. E eu falo, não faz isso comigo. Porque aí, normalmente, particularmente, Hannah, eu dou meio certo. Tudo bem? Então, assim, quando você lê uma questão, se atente para o comando. O comando no sentido de, são quantas perguntas que ele está me fazendo? E segundo, qual é o verbo que ele está usando? O que ele quer de mim? Ele quer que eu explique? Ele quer que eu cite? Ele quer que eu desenvolva um parágrafo? O que ele quer de mim? Isso é o comando da questão. Então, assim, às vezes sua resposta está até certa. Eu vou dar um exemplo simples. Cadê? Deixa eu pensar aqui no exemplo. De repente, ele te pede o seguinte: quais são os países que não fazem fronteira com o Brasil? Tá? Não estou dando um exemplo bobo. Então, ele só quer, ou melhor, ele pede o seguinte: cite quais países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil. Olha o comando da questão: cite. E aí, o aluno, às vezes, vai lá na questão e responde: fazer fronteira significa que um país está colado ao lado do outro. Você deu uma resposta ok? Sim, fazer fronteira é isso. Mas não foi o que a questão pediu, me entende? Então, essa questão de comando, principalmente questões discursivas, e múltipla escolha também, né? Porque se você não entendeu o comando, você acaba marcando a opção errada também. Isso é muito importante, tá, turma? Então, assim, não tenham vergonha de sublinhar, de marcar, de destacar qual é o comando da questão. Então, ele pede aqui, primeiro, quais são as implicações desse envelhecimento da população? Quando ele fala quais, ele já deduz que você sabe pelo menos duas, e não uma, tá? Então, você sabe pelo menos duas consequências desse envelhecimento. Vou te dar essas duas, tudo bem? Primeiro, clássico, problema para pagamento de aposentadorias. Nós já tínhamos falado disso em outro momento. Segundo problema, necessidade de investimento no setor de saúde pública, porque se você vai ter mais idosos, normalmente os idosos demandam de mais atendimento médico. Então, eu citei para vocês duas consequências: a questão da previdência
e a questão do investimento em saúde pública, tá bem? Segunda, nós respondemos a primeira parte. A segunda, em sua opinião, o governo está atento a esse processo? Você percebe que o governo está preocupado, está tomando ações para remediar esse problema do envelhecimento? E aí eu jogo a bola para vocês. O que vocês percebem do governo brasileiro em relação a essa questão do envelhecimento? Está tomando atitudes? Está elaborando ações? O que vocês percebem? O que vocês lembram aí sobre esse papo de envelhecimento populacional? Não apenas do que eu tenha falado, não, tá? Depende de algo que você viu, uma notícia que você viu na internet ou num jornal, enfim. Vamos lá, participando. Hoje eu tô elétrica, gente. Último dia da semana, final de semana vindo aí. Felipe falou aqui. Hoje em dia parece que o governo não tá nem aí para os velhos. Você consegue me dar exemplos, Felipe? Clarinha também. Mas vocês me conseguem me dar exemplos? Porque, por exemplo, se fosse uma questão discursiva, como é esse caso, ou uma redação, estaria ok o que vocês me disseram, mas você precisaria de argumentos para defender esse seu ponto de vista. Então, quais aspectos vocês apontariam aí? Professora, Oi, Clarinha. eu acho que, por exemplo, foi com o coronavírus, né? Em alguns países, os mais idosos estavam sendo deixados para morrer, praticamente, porque eram idosos e não tinham os devidos cuidados. Entendi. Perfeito. Então, você poderia escrever isso, Clarinha, da seguinte forma. Falta de atenção à saúde básica, né? Ou à saúde pública, que é essa questão, né? De o governo está vendo inúmeros idosos, inúmeras pessoas necessitando de um recurso, né, para cuidar da saúde e não ter. Tudo bem? Então, esse aí seria um ponto de vista que mostraria que não, o governo não está atento a esse processo de envelhecimento. Felipe me disse aqui, aumentar o tempo para a aposentadoria. Perfeito. Aí o ponto de vista do Felipe já é oposto ao da Clara. Enquanto o argumento da Clarinha mostrava que o governo estava desatento, por outro lado, o argumento do Felipe aponta que o governo está atento, já está pensando lá na frente e por isso está aumentando o tempo necessário para que um trabalhador solicite a sua aposentadoria. Tudo bem? O Felipe me deu outro argumento aqui, a saúde pública, um velho pode passar mal na rua. Olha, vamos melhorar esses argumentos, hein? Idosos, melhor idade, passar mal na rua e o hospital não vai cobrir. Gente, é muito louco. Olha só vou dar um exemplo, 2 exemplos. A questão, não sei se vocês sabem, mas os planos de saúde, quanto mais você vai envelhecendo, mais caro eles vão ficando. E aí, assim, poderia haver, né, uma preocupação do governo em subsidiar, ou seja, pagar uma parte desse plano de saúde para os idosos do Brasil. Então, pelo fato disso não existir, nós poderíamos novamente nos unir ao argumento da Clarinha que não, o governo não está atento à questão do envelhecimento populacional. Um outro exemplo que aponta que o governo também não estaria atento a esse processo de envelhecimento é a infraestrutura urbana, né? Ou a falta dela. Muitos idosos, por exemplo, têm problemas de locomoção, né? Então, eu particularmente, em centros urbanos, eu não percebo a infraestrutura urbana adaptada a receber os idosos. Então, às vezes, você tem calçadas desniveladas, você tem ônibus que tem, né, o degrau super elevados, que às vezes até nós que somos jovens temos que fazer um esforço para subir ali no ônibus. Então, a infraestrutura urbana ela não está adaptada claramente aos idosos. Então, olha só, vão surgindo vários argumentos, tanto que mostram que o governo está atento ou não está atento nessa questão do envelhecimento populacional. E aí você, na questão, você fica livre para responder segundo a sua visão, tudo bem? Porque ele pergunta, em sua opinião, o governo está atento ao processo? Então, você tem vários dados que podem te levar a perceber que o governo está atento ou não, tudo bem? É uma análise individual. Tranquilo, né? Pois é, o Rodrigo me disse que isso, na verdade, é questão de cada governo. Pois é, assim, infelizmente, isso, Rodrigo, é muito... eu odeio falar assim, dessa forma, mas isso é típico do Brasil, essa questão de ser... cada governo reagir de uma forma em relação a um determinado assunto.
infelizmente, no Brasil, o que nós temos é, quando muda um governante, normalmente, tá? Ele muda todas as tomadas de decisões feitas pelo governo anterior. Então, isso é bem típico do Brasil. Isso acontece em outros países? Sim. Mas temos também muitos outros países que não adotam, os governantes não adotam essa postura. Eles dão continuidade ao que é bacana. Mas no Brasil, sei lá, parece que cada governante quer deixar o seu legado. E aí, para isso, se vê na necessidade de apagar o que o governo anterior fez. Isso é muito bizarro, né? O Rodrigo me disse aqui, países como Inglaterra e França ligam bastante para os idosos. Pois é, mas tem uma razão também, uma justificativa, Rodrigo. E aí casa com o que nós estudamos sobre população mundial, né? O capítulo anterior a esse. A Europa teve um processo de urbanização gradual. Então, primeiro, eles tiveram um crescimento de pessoas nas cidades de forma gradual. E segundo, eles já estão há muito tempo percebendo essa tendência de envelhecimento populacional. Tem dados aí, se vocês jogarem na internet, de países europeus que a média de idade da população é 40 anos, é 50 anos. Gente, isso é muito louco. Então, isso aponta que, nesses países europeus, muitos deles, por exemplo, a França, como você bem disse, eles já têm essa questão de ter muitos idosos há muito tempo. Então, eles já estão há muito tempo adotando diversas ações para receber, enfim, essa população e que ela tenha uma vida adequada, tá? O Felipe falou, quem também liga muito para os idosos é o Japão, já que é a sua Maria. Pois é, então, assim, os países que já estão vivenciando essa realidade de envelhecimento populacional, eles já se adaptaram. Por exemplo, essa questão de reforma agrária, de onde que eu tirei? Reforma da Previdência, que o Brasil está tentando implementar, já é papo antigo em muitos países. Inclusive a França, eu não lembro se eu comentei isso com vocês, que a população até se revoltou, foi fazer passeata e tal, mas já é papo antigo, tanto que no Brasil essa ideia de reforma da Previdência é uma inspiração nesses países que já fizeram essa reforma. Tudo bem? É isso. Gostei dessa questão. A próxima questão é a 4, que diz o seguinte: a diversidade brasileira está exposta em todos os cantos do país. Por que afirmamos que o Brasil é um país multicultural? Essa questão aí é bem sétimo ano. Eu acho que vocês conseguiriam fazer, assim, tranquilamente, fácil. Eu, Hanna, particularmente, eu tenho uma certa aversão a essa palavra aí, multicultural, né? Que dá uma ideia de que nós, brasileiros, vivemos super em harmonia uns com os outros. O que é uma mentira, tá bom? Na verdade, vou aproveitar aí o conteúdo de vocês sobre sociologia. Não sei se com o Jorge, ano que vem vocês vão ter aula de sociologia comigo, mas eu não sei se com o Jorge, acredito que sim, ele já tenha comentado com vocês sobre um sociólogo brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, sim, é o pai do cantor, tá bom? Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele escreveu um livro em 1936 chamado Raízes do Brasil. Na verdade, só antes de falar do Sérgio Buarque de Holanda e desse livro dele, o surgimento da sociologia no Brasil foi em 1930, tá? Foi quando inúmeros intelectuais brasileiros começaram a tentar entender o que é o Brasil, o que é a população brasileira, quais são as nossas raízes, né? Quais são as nossas origens. E aí, nesse contexto todo, né, surgiu Caio Fernando de Abreu, surgiu Sérgio Buarque de Holanda, enfim, nós temos algumas pessoas bem... Gilberto Freire. Mas, falando especificamente sobre o Sérgio Buarque de Holanda, nesse livro Raízes do Brasil, de 1936, ele trouxe um conceito que é o conceito de homem cordial. E aí esse livro dele, assim, tem muitas pessoas que amam esse livro e outras pessoas que odeiam esse livro. Por que odeiam? Vou explicar. Odeio porque falam que é uma mentira, que o brasileiro ele não é um homem cordial, que ele não aceitou, por exemplo, o processo de escravidão de bom grado, ele não aceitou o processo de miscigenação de bom grado. Na verdade, o sujeito brasileiro, o indivíduo brasileiro, ele, por diversos mecanismos, se viu obrigado a aceitar essa ideia de miscigenação. Tudo bem? Então, quando lá no período escravocrata brasileiro, tinha lá a escrava que
trabalhava dentro da Casa Grande e aí era obrigada a ter filho lá com o dono da Casa Grande. Que cordialidade há nisso? Que amistosidade há nisso? Que paz e amor há nisso? Não há. Então, hoje em dia, muitas pessoas contestam essa obra do Sérgio Buarque de Holanda nesse sentido. Por outro lado, como eu disse, tem outras pessoas que não, que falam que a obra dele é muito excelente, porque, de certa forma, ele fala dessa ideia do homem cordial, mas em alguns pontos identificando que essa cordialidade ela foi imposta, como eu acabei de dizer. Então, na verdade, Sérgio Buarque de Holanda ele fica num vai e vem, né? Por isso que é uma obra muito controversa, algumas pessoas apoiam, defendem, outras não. E aí, por que eu tô falando disso? Porque eu disse que eu não, particularmente, eu não gosto muito desse tópico aí, multiculturalismo, sem explicar essa questão de que, na verdade, o multiculturalismo no Brasil não foi algo construído de forma bacaninha, paz e amor. Na verdade, foi uma construção muito violenta para diversos povos, principalmente indígenas e homens e mulheres que foram trazidos do continente africano e tornados escravos aqui no Brasil. É isso. Falei pra caramba. Rodrigo me diz aqui a resposta da 4 dele, eu acho. Porque o Brasil é um país onde há muitas culturas diversas. A cultura brasileira é uma derivação e junção de inúmeras culturas diferentes. Basicamente é isso, tá bom? E aí o que eu fiz antes, gente, é que eu estava problematizando essa ideia da construção dessa mistura de culturas, tá? Mas está certíssimo o que o Rodrigo disse. Tranquila, né, essa questão? Essa questão com viés de sociologia, eu acho. Tranquila. Questão 5. Se resta alguma dúvida de que há diferenças sociais pautadas pela cor no Brasil, os dados do relatório da síntese de indicadores sociais do IBGE de 2010 esclarecem alguns dados. O que a análise, o que a análise social sobre os dados da população afrodescendente revela quando comparada com a população negra? Alguém chegou a responder essa questão, gente? Alguém chegou a responder ou gostaria de responder agora? De forma geral, no livro de vocês tem alguns dados sobre o censo do IBGE relacionado à cor, né? Mas também na internet vocês acham um resumo do censo do IBGE de 2010. E aí vocês podem ver dados que apontam que a população negra e a população indígena, em relação à população branca, não tem acesso a muitos recursos, não tem bons índices sociais. Então, de certa forma, há uma desigualdade. De certa forma, não, né? Há uma desigualdade racial no Brasil nesse sentido de acesso a benefícios ou coisas básicas, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que você deveria responder a questão 5, tá bom? Questão 6. A demarcação das terras indígenas está repleta de conflitos, na maioria das vezes envolvendo as aldeias e os proprietários de terras ou madeireiros. Em 2012, uma triste realidade chocou o Brasil: a ameaça de suicídio coletivo dos índios Guarani Kaiowá. Alguns falam Kaiowá. Com forte repercussão nacional e nas redes sociais. Mencione exemplos recentes relacionados à questão indígena no Brasil, similares ao problema dos Guarani Kaiowá. Gente, tem dois grandes... tem uma necessidade de nós termos referências de intelectuais que não apenas os consagrados, enfim, pelas ciências sociais. Nos estudos de indígenas brasileiros, tem duas pessoas muito importantes. Existe o Ailton Krenak, então provavelmente se você jogar questões indígenas no Brasil, sei lá, livro ou matéria de jornal, vai aparecer algum material dessas duas figuras. Ailton Krenak, ele inclusive tem um livro que ele escreveu nesse contexto aí do coronavírus, problematizando a questão ambiental, que é muito legal, muito legal. É um livro que você acha, tem 10 páginas, gente, é bem curtinho, e vocês acham na internet. Eu acho que no site da Amazon estava de graça há um tempo atrás. O livro virtual, tá? E tem também a ativista e deputada, se não me engano, ela é deputada,
Sandra Guadajara, se eu não me engano, é isso, algo do tipo. Que são duas pessoas que falam muito, que discutem muito sobre a questão indígena no Brasil, tá bom? Então, quando ele pede aqui para mencionar exemplos recentes relacionados à questão indígena, um exemplo você poderia falar é sobre a questão da demarcação de terras. A demarcação de terras indígenas no Brasil estava sob o controle da FUNAI. Só que há algum tempo atrás isso foi modificado, o que vem dificultando a questão da demarcação de terras. E tudo isso, gente, é pensado, tá? Não é nada, ai, poxa, será que o governo não percebeu que não estão investindo na demarcação de terras? Não, tá? Infelizmente, existe um grupo que representa os grandes latifundiários que não quer promover a questão da demarcação de terras, até porque grande parte dos indígenas brasileiros se concentram na região da floresta amazônica. E, para muitos, a região da floresta amazônica é uma área de possível exploração, tá bom? Devido à sua grande biodiversidade. Então, vou demarcar terra para os indígenas na área que a gente pode explorar daqui a alguns anos? Ah, não, deixa os indígenas sem terra. É basicamente isso. Outra questão que você poderia destacar é a questão da mineração, tá? Muitas das terras indígenas estão localizadas em áreas onde no subsolo existem diversos recursos minerais nos quais muitos empresários têm interesse. Então, isso também gera um conflito. Tudo bem? Ok? Clarinha pergunta, professora, desculpa interromper, mas o seu livro tem código para entrar nesse site que abre o livro? Sim, Clarinha. Não sei como é no de vocês, mas no meu livro, na abertura do livro, tem uma página que mostra, do livro 1, tá bom? Tem um códigozinho que você precisa digitar na sua primeira visita ao site. Tem sim. Questão 7. O Brasil teve uma contribuição decisiva do imigrante em sua formação. A entrada de pessoas vindas de outros países iniciou-se em 1500 e continua até os dias atuais. Quais razões contribuíram para a entrada dos imigrantes no Brasil? Olha lá aquela questão que tem duas perguntas. Quais razões contribuíram para a entrada dos imigrantes no Brasil? A busca por novas áreas de exploração, basicamente, né? Eu dei um exemplo, uma razão geral, mas ele pede as razões, tá? Então, nós deveríamos desenvolver um pouco melhor. Quando se deu a maior entrada e quais foram os principais grupos? Aí é uma recuperação histórica, né? Você lembrar aí mais de conteúdo de história do que de geografia, apesar de ter uma parte aqui do livro falando sobre essa composição populacional brasileira. Eu tô correndo, gente, porque faltam 3 minutos, tá? Questão 8. A mobilidade demográfica interna é recorrente no Brasil desde tempos remotos. Ele está falando de migrações, tá? Tal como ocorre na maior parte do mundo, o principal motivo que leva ao deslocamento das pessoas em nosso país quase sempre está vinculado a um fator socioeconômico. Aqueles fatores de atração e repulsão que eu havia comentado com vocês. Em diversos momentos da história, ocorreram migrações internas distintas no Brasil. Cite alguns exemplos desse movimento. Filho, vocês acompanharam comigo o mapa mental na aula de quarta-feira e também no livro de vocês tem 2 páginas falando sobre os principais fluxos migratórios brasileiros. Só dá uma olhadinha ali e aí você conseguiria responder essa questão 8. Tranquilo, turma? Antes que caia aqui a transmissão, turma, por favor, escreva o nome de vocês aqui no chat para que eu possa dar presença em off, por favor, porque eu acho que é mais rápido do que eu ir chamando nome por nome, até abrir aqui o diário e tudo mais, tá? Então, coloquem o nome de vocês no chat para que eu possa dar a presença daqui a pouco. Turma, é isso. Dúvidas? Ou foi tranquilo? Acho que foi de boas, né? Deu para a gente relembrar bastantes assuntos do que nós havíamos dado sobre a população brasileira. Acho que foi bem tranquilo. Mas qualquer dúvida, estamos por aí e nos veremos na quarta-feira que vem, se tudo der certo. Esperamos que sim, tá bom? E aí já começamos na quarta que vem falando sobre as desigualdades internas no Brasil. Falar sobre IDH, sobre índice de Gini, sobre PIB. É um assunto bem legal, tá bom? Turma, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até quarta, tá? Tchau!